Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 2 suspeitos de colocar fogo em um ônibus aqui na capital são presos. Já são 8 ataques seguidos espalhando medo e prejuízos somente nos últimos 7 dias. Suspeito de participar de assalto à distribuidora de alimentos no centro da capital é preso depois de ser identificado com a ajuda de imagens de circuito interno. Você conhece a Academia da Cidade? Nós fomos conhecer para te contar os detalhes. 20 mil pessoas estão se exercitando lá de graça. 3 pessoas morrem a cada 5 minutos no país por erros no atendimento ou tratamento em hospitais públicos e privados. E na política, hoje vamos trazer mais um nome que está cogitado para o governo de Minas nas eleições 2018, o do ex-prefeito Márcio Lacerda. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. E falando sobre negócios, hoje vamos mostrar como é difícil a vida do empreendedor que decide inovar. E na série especial sobre emprego, nosso foco será o da tecnologia, que está ajudando a conectar quem quer uma vaga a quem a oferece. Onde deixar o bichinho de estimação na hora de viajar? Vamos mostrar como funcionam os hotelzinhos para cães. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 2 suspeitos de um dos ataques a ônibus aqui em Belo Horizonte nos últimos dias foram presos. São eles um adolescente de 17 anos e um jovem de 21. Eles teriam participado da queima de um ônibus no bairro Jardim Felicidade, região norte da capital. Em uma semana, 8 coletivos foram queimados na capital e região metropolitana. A prisão de 2 suspeitos foi realizada após patrulhamento intensificado na região, onde um ônibus da linha 1505R, Jardim Felicidade, área hospitalar, foi incendiado na manhã de ontem. No decorrer do patrulhamento, as guarnições depararam com o indivíduo carregando um galão de gasolina. Aí, devido às circunstâncias do fato, o galão de gasolina, eles abordaram, né? Atitude muito suspeita. Na abordagem, ele foi entrevistado, conversando com ele falou que tinha levado gasolina para um amigo. Eles deslocaram na casa dele para confirmar essa questão do se era gasolina e tal. Lá ele chegou lá e confirmou que tinha participado dessa ação delituosa na parte da manhã de ontem. Uma rede social na internet serviu como prova para os policiais. Conseguiram, né, informações lá através de mensagem de WhatsApp que eles haviam combinado a ação delituosa em represália a uma ação da polícia. De acordo com a Polícia Militar, Júlio César Oliveira, de 20 anos, e um menor de 17 foram presos no próprio bairro Jardim Felicidade. Há ainda uma terceira pessoa que está foragida e seria tio desse menor. A Polícia Civil irá apurar a participação de cada um no caso. O certo é que esse indivíduo que evadiu durante a madrugada, o Batalhão Rotan continua em patrulhamento na região e adjacências para tentar localizá-lo. A gente está levantando mais informações, a gente conta com o apoio da população do estado aí para poder ajudar a gente por meio disso denúncia 181. Qualquer informação é importante, liga para a Polícia Militar que a gente vai lá e vai conferir. 8 ônibus do transporte público de BH e região metropolitana foram incendiados em uma semana. Segundo a polícia, o 8º, decorrente da ação dos suspeitos presos hoje, não tem nenhuma relação com essa onda de ataques que segue sob investigação. Esse rapaz ele está combinando com o tio dele, parece que ele era amigo de um dos que faleceu. Aí ele estava revoltado com a morte do amigo dele, ele estava combinando com esse tio dele para poder fazer essa ação delituosa. Um dos autores estavam roubando no bairro Felicidade e São Bernardo, ele é um dos autores, inclusive, é a óbito, né? Trocou tiro com a polícia. Os 2 suspeitos já foram liberados por falta de provas. A Polícia Civil de Minas prendeu, depois de 2 meses de investigações, um jovem suspeito de roubar uma distribuidora de alimentos no centro da capital. Na ação, 3 suspeitos, utilizando uma arma de fogo falsa, renderam os funcionários do estabelecimento e levaram R$20 mil em dinheiro. 10 dias após o roubo, o suspeito de ser o mentor do crime foi morto por desavença na partilha desse dinheiro. As imagens mostram um homem pulando o balcão de uma distribuidora de alimentos no centro de Belo Horizonte há pouco mais de 2 meses. Em seguida, um segundo suspeito menor de idade também pula. O terceiro menor fica do lado de fora do balcão. A segunda imagem mostra um dos suspeitos revirando gavetas no interior da loja.
Nesta outra imagem, os suspeitos fogem levando R$20 mil em dinheiro. Segundo as investigações, os adolescentes de 16 e 17 anos usaram uma faca e uma réplica de revólver para render 4 funcionários que estavam no local. O suspeito em detalhe nesta imagem é Emerson Júnior Modesto Duarte, de 19 anos, preso e apresentado pela Polícia Civil. Chama a atenção neste caso investigado pela Polícia Civil a participação de um quarto suspeito que não aparece nas imagens, mas estava no local. Ele é apontado pela Polícia Civil como o mentor do crime e seria um cliente da distribuidora de alimentos. Ele teria passado informações sobre a movimentação do local para os comparsas. Douglas Santos Brito, 34 anos, foi morto a tiros 10 dias após o assalto em razão de uma desavença na divisão do dinheiro roubado. As 3 pessoas envolvidas diretamente que entraram no estabelecimento teriam dito ao Douglas que o resultado final do roubo teria sido R$13 mil. E o Douglas, como frequentava o local do roubo, ouviu dizer que na verdade seria R$20 mil. De acordo com a polícia, tanto o suspeito morto pelos comparsas quanto Emerson e os 2 adolescentes já tinham passagens por roubo e homicídio. 4 presos que escaparam do presídio de Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, continuam foragidos, mas um foi recapturado hoje. A fuga aconteceu na madrugada de segunda-feira. Os presos serraram a grade da cela e fugiram pelo telhado, usando uma tereza, um tipo de corda improvisada com cobertores e lençóis. A Secretaria Estadual de Administração Prisional instaurou procedimento interno para apurar os fatos. A Secretaria Estadual de Saúde está investigando uma possível morte por febre amarela em Brumadinho, na Grande BH. Nós vamos para a nossa redação, onde está o repórter Igor Calhan, que tem as informações. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Segundo a Prefeitura de Brumadinho, no ano passado foram encontrados macacos mortos na cidade, mas os resultados dos exames não deram positivo para a febre amarela. De qualquer maneira, essas áreas já foram isoladas, e a vacinação será intensificada na cidade. Agora, Inácia, além desse caso que a Secretaria já está apurando, um outro caso também já foi notificado. Então, de repente, daqui a algum tempo, nós poderemos ter 2 casos de febre amarela. Lembrando que em 2017, 136 pessoas morreram vítimas da febre amarela aqui em Minas Gerais e que desde julho do ano passado, nós não temos casos registrados em humanos. Inácia. Obrigada, Igor. A gente vai continuar acompanhando para trazer essas informações para você. Bom, e se na sua lista de metas para 2018 está entrar em forma e você mora em Belo Horizonte, não tem desculpa. Por toda a capital, há 77 unidades da Academia da Cidade, todas de graça. São oferecidos diversos tipos de exercícios físicos, bem animados, inclusive, e variados, em um projeto da Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 20 mil pessoas já são atendidas e abrem novas vagas todo mês. São diversas atividades, como treinamento funcional, caminhada ao ar livre. O projeto Academia da Cidade atende cerca de 20 mil pessoas de várias idades. E o melhor, sem pagar nada. Exercício físico 3 vezes por semana, 1 hora por dia. É um programa vinculado à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, é um programa do SUS. Cada academia funciona de segunda a sábado, de manhã, tarde e ou noite, atendendo em média 230 alunos em cada unidade. Trabalha com exercícios para a melhora da força, melhora do equilíbrio, melhora da resistência aeróbica. Então, todas essas capacidades são relacionadas à melhora da saúde desses indivíduos. Os motivos de cada um que está aqui são os mais variados possíveis. Gente como Dona Astésia, de 82 anos, e Dona Edna, por exemplo, que sentia fortes dores no joelho e, por ordem médica, começou a malhar. O ortopedista pediu que eu fizesse exercício físico, que eu tomasse um remédio para desinflamar e depois só com exercício físico iria melhorar. E também a cardiologista também me pediu, por causa da pressão arterial. A senhora está desde o começo, do projeto da academia, cerca de 5 anos malhando, não quer parar mais? Não, paro não, porque é muito bom. O dia que a gente não vem, sente falta. Isso me incentiva muito a trabalhar, eu tenho mais pique, entendeu? Não só para o trabalho, mas para outras atividades. Qualquer pessoa, preferencialmente acima dos 18 anos, pode se exercitar nas academias da cidade. Mas as vagas são limitadas. Para efetuar a inscrição, basta comparecer em alguma das 77 unidades e procurar o educador físico. As inscrições abrem no início de cada mês.
Mas claro que nem todo mundo está com a motivação dessa moçada aqui malhando logo pela manhã. Para quem está em casa agora, precisando, mas com aquela preguiça de se exercitar, vai uma dica de quem diariamente faz questão de animar a turma. Se a pessoa tiver essa persistência no início, de que aquilo vai ser benéfico para ela e vencer esse momento inicial dessa mudança de hábito, ela vai readquirir um novo ritmo e vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Segundo os professores, as aulas são de acordo com os limites de cada aluno. A gente nasce sem saber nada e morre sem saber quase nada. Então a gente aprende a vida inteira e a academia está de portas abertas para todo mundo. É isso aí. Ficou interessado em se inscrever na Academia da Cidade? Para saber os endereços de todas as unidades e escolher a que fica mais próximo da sua casa ou do seu trabalho, acesse o site pbh.gov.br e ali no campo da pesquisa, que fica mais no alto da página, digite Academia da Cidade, que você terá a lista completa dos endereços. O governador Fernando Pimentel sancionou a lei que prorroga a licença médica dos servidores estaduais afetados pela Lei 100, que já estavam afastados das atividades quando foram desligados em 2015. O novo prazo é de mais 2 anos. A lei prevê ainda que o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez se o servidor não tiver condições de trabalhar. Também serão mantidas assistências médica, hospitalar e odontológica. A Lei 100, só para a gente lembrar, foi aquela que demitiu 98 mil servidores de Minas, considerados designados pelo governo de Minas. O Supremo Tribunal Federal declarou essa lei inconstitucional. E continuamos a falar de política. Neste ano de eleições e em crise financeira, o governador Fernando Pimentel terá desafios extras. O Estado está funcionando com menos dinheiro do que precisa e não conseguiu ainda colocar salários e 13º em dia. E por causa disso até precisou adiar o pagamento do IPVA dos servidores. O nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco aqui no estúdio para essas análises. Orion, Fernando Pimentel aí é considerado um dos nomes mais fortes aí para o pleito de 2018, né, concorrendo aí pelas eleições, mas com esse quadro ele vai ter muitas dificuldades, né, crise financeira, sofrendo pressão de todo lado. Como é que você acredita que vai ser para ele esses meses aí, até se decidir ou não se vai ser um candidato? Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Feliz ano novo para todo mundo aí. Bom, Inácio, ao mesmo tempo que ele lidera as pesquisas, como você disse, as pesquisas feitas no ano passado, ele terá dificuldades redobradas nesse ano por conta das dificuldades financeiras. Ele abriu 2018 com essa dívida com os servidores, parcelando em 4 vezes o pagamento do 13º. Por isso, amenizou com esse adiamento, essa prorrogação do vencimento da primeira parcela do IPVA, para tentar ajudar os servidores nessa fase, desse momento difícil. E, ao mesmo tempo, além disso aí, temos os prefeitos que reclamam todos os dias, todas as semanas, dos atrasos nos repasses, que são dos municípios, dos impostos do ICMS e do IPVA. Mais de 150 municípios entraram na justiça contra o governo por causa disso. E uma ação também está tramitando no Supremo Tribunal Federal pela mesma razão. Além disso, o governador responde a um processo, ele é réu no Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso somado, a oposição está achando que pode, mas até as eleições de outubro, muita coisa ainda pode acontecer. Pois é, a oposição pode estar achando que isso enfraquece, mas pode não enfraquecer e ele dá conta de levar essa ideia do pleito para frente, né? O próximo assunto para a gente ver com o Orion são as mudanças no Ministério do presidente Michel Temer, mudanças recentes. Hoje, mais um ministro pediu demissão, Marcos Pereira, do PRB, que estava na pasta da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. As pastas aí também da Secretaria de Governo passaram por mudanças, do trabalho da Secretaria de Governo, passaram por mudanças nas últimas semanas e outras saídas podem ocorrer em função das eleições. E a pergunta é: Temer vai se lembrar dos mineiros nesta, podemos dizer, mini reforma ministerial? O que você acha? Tem algum mineiro ali na mesa, um nome possível cogitado pelo presidente? Inácio, eu acho que não há nome disponível para isso, nem interesse dos mineiros em participar do último ano do governo Temer. Os nomes mais, digamos, cotados, seriam os deputados federais, não podem assumir porque vão disputar as eleições, não podem então assumir esses cargos. E nesse último ano, a partir de agora, Temer fará aquele jogo de só atender, beneficiar aqueles que o ajudarão na aprovação da reforma da Previdência, um tema proibido aí em ano eleitoral. Tá
Tá bom. E mantendo aí, gente, o nosso compromisso com você de antecipar as discussões sobre as eleições 2018 aqui em nosso estado, hoje vamos falar de mais um nome que é cogitado para o governo de Minas. Eu lembro que ainda não há nomes oficiais, pois as convenções partidárias só serão realizadas mais ou menos ali no meio do ano. O próximo nome da nossa lista é o do ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB, que comandou a prefeitura da capital por 2 mandatos. Oriol, Márcio Lacerda conquistou até título de melhor prefeito do Brasil, ele teve muitas aprovações em pesquisa, fez mandatos considerados muito bons aí por muitas pessoas, outros encontraram motivo para criticar. O que ele leva aí, caso seja confirmado, como um ponto favorável contra os adversários? Olha, Inácio, o ex-prefeito tem viajado muito pelo interior mineiro buscando se fortalecer, mas a disputa é estadual. Um estado do tamanho continental de Minas Gerais é preciso que em cada município você tenha apoio das lideranças locais e estaduais. Então, isso é uma grande dificuldade que ele tem consigo. Mas o nome dele está colocado e temos que lembrar também que pode pensar aí em composições. Neste ano nós temos eleições para governador, para vice-governador, 2 vagas para senador e também vice-presidente da República. Tem muitos presidenciáveis aí que adorariam ter o nome de um vice de Minas Gerais. Vamos acompanhar. Obrigada, Oriol. Até semana que vem. Prazer, boa noite. Mais de 300 mil brasileiros morreram em 2016 em hospitais públicos e privados por falhas em atendimento e tratamento. Morrem 3 pessoas, gente, a cada 5 minutos. Esses números são de uma pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que mostra que boa parte das mortes é em decorrência de situações que poderiam ter sido evitadas, como erro de dosagem em medicamentos, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar. Marlene internou o filho com problemas respiratórios em um hospital público. Poucos dias depois, o menino de 13 anos, que tinha paralisia cerebral, piorou e morreu. A mãe acredita que a causa foi uma superdosagem do remédio. Ele tomava a medicação de 2 gotas na nebulização e tomou 16 gotas, no hospital. Foi uma superdosagem que matou o meu filho. Os eventos adversos são a 2ª causa de morte no país, segundo o primeiro anuário de segurança assistencial hospitalar no Brasil. 3 pessoas morrem a cada 5 minutos por causa de problemas adquiridos nos hospitais. As causas são as mais variadas: atraso no diagnóstico, troca de exames e de medicamentos, fraturas provocadas por quedas, cirurgia em local errado e infecções. Falhas que poderiam e deveriam ser prevenidas. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais com pacientes que permaneceram internados. Após um ano, equipes especializadas descobriram que as vítimas mais frequentes são bebês de até 28 dias, idosos e pacientes com maior complexidade assistencial. O fator principal são processos mal planejados, mal executados, que vão dar oportunidades de que erros vão acontecer. Os casos de 2016 superam as mortes em acidentes de trânsito e por câncer. Fica atrás apenas das vítimas de doenças cardiovasculares. O estudo mostra também que os pacientes que tiveram algum problema por causa de uma condição adversa permaneceram internados 3 vezes mais do que o tempo previsto ao dar entrada no hospital. Um custo financeiro alto também para as instituições. É mais tempo de leito ocupado, dificultando a internação de outro paciente naquele leito, consumo de recursos para o tratamento, exames diagnósticos, e este é um custo que poderia ter sido prevenido. Renato ficou 3 dias internado em um hospital particular à espera do diagnóstico. Só depois que foi transferido para outra unidade de atendimento, a mulher dele ficou sabendo que ele teve um AVC. Realmente ele teve um diagnóstico tardio que trouxe sequelas permanentes e muito sérias, que comprometeu a vida dele e de toda a família. Tem que ficar de olho no tratamento, né, gente? E a seguir tem mais uma matéria da nossa série sobre emprego. Hoje você vai ver que tem gente em busca de vagas no mercado, até mesmo pelo WhatsApp. Vida de empreendedor não é moleza. Da primeira ideia até chegar ao produto final, muitos desafios precisam ser superados. E quem escolhe não apenas montar um negócio, mas inovar, enfrenta dificuldades ainda maiores. Empreender, no dicionário, significa colocar em desenvolvimento, realizar.
Na prática, vai além disso. O empreendedorismo pode fazer com que pessoas tirem ideias e desejos do papel e se tornem grandes empresários. Mas para isso é necessário muito preparo e ousadia. Esse planejamento inicial, que não é um planejamento engessado, que tem que ficar eternamente planejando seu negócio, mas que é essa estruturação inicial necessária. Então, que cliente é esse que eu quero atender? Qual o mercado que eu estou entrando? Né? Muitas vezes é um hobby, eu faço algo em casa e vendo para os meus parentes. Então, que virada de chave é essa para o empresário, para ele realmente ter essa preocupação? Esta turma é de novos candidatos ao empreendedorismo. Querem aprender como ganhar dinheiro trabalhando por conta própria. Uma pesquisa realizada em todo o mundo pela ONU, a Organização das Nações Unidas, identificou 10 características que se repetem em todos os empreendedores de sucesso. Entre elas estão a iniciativa, a persistência e a autoconfiança. Os empreendedores são pessoas inquietas e questionadoras. Esse perfil define muito bem o programador Márcio Mota. Em 2015, ele lançou um negócio novo em BH. Criou uma plataforma de comercialização de produtos na internet, os chamados infoprodutos, como cursos, por exemplo. Ele ganha, o anunciante ganha e quem indica o produto também fatura um percentual de cada venda. Você define uma comissão para os nossos afiliados, que são vendedores online. E você pode definir essa comissão e ele escolhe o seu produto e começa a promover o seu produto. Você não tem que preocupar em pagar ele não tem que preocupar em te conhecer, ele pode vender tranquilo que a plataforma dá essa segurança. E o comprador tem a segurança que vai receber o produto, que a plataforma também dá essa segurança para o comprador. Márcio criou a plataforma quando ainda estava trabalhando em outra empresa. Usava todas as horas de folga para conseguir programar o sistema. Eu tive que acordar cedo, 3h30, 4 horas da manhã, trabalhava até 7h30, onde que eu ia para o meu emprego, saía do emprego, trabalhava até umas 10, 11 horas da noite, isso durante quase 2 anos para poder fazer o projeto dar certo. O Leonardo é outro exemplo de empreendedor persistente. Ele lançou uma nova tecnologia ligada à segurança de acesso a residências. Esta cortina funciona como um portão extra e permite que em menos de 1 segundo esse sistema proteja a residência de invasores. O desenvolvimento é muito difícil, mas eu acredito que até a parte de protótipo, né, de produto em si, você fica muito limitado à área técnica e financeira, digamos assim. Você precisa ter um conhecimento técnico e precisa de ter recursos para fazer aquilo. Após isso, que foi em 2014, digamos assim, a gente precisou tornar esse produto, um protótipo, um produto comercial. Mas para fazer o seu negócio dar certo, Leonardo passou por várias dificuldades. Eu acredito que a minha convicção do negócio não me deixou desistir, não. Claro que tem dias que você acorda, apanha demais na rua, digamos assim, e você fica um pouco desmotivado, mas eu sempre tento pensar de maneira macro para aquilo ali não afetar o meu planejamento de longo prazo, né? As vagas de emprego são divulgadas em vários lugares e sites e quem está desempregado precisa procurar e peneirar. Pois para ajudar a acelerar esse processo, uma especialista em recursos humanos decidiu concentrar todas as vagas que recebe e enviá-las para vários grupos do WhatsApp. Já pensou utilizar o aplicativo para conseguir um novo emprego em 2018? Você vai ver essa dica na segunda reportagem da nossa série sobre emprego. Gleiciane buscava recolocação no mercado há 1 ano. Cansada de bater de porta em porta sem nenhum retorno, ela resolveu fazer parte de um grupo de WhatsApp que divulga vagas de emprego. Foi aí que a tão sonhada oportunidade apareceu. Foi através deste grupo de WhatsApp de divulgação de vagas que eu fiquei sabendo dessa oportunidade, encaminhei o meu currículo e fui selecionada. A vaga que Gleiciane encontrou foi divulgada no grupo de WhatsApp administrado pela Daniela. Aliás, não é um grupo, são 4. Com 257 pessoas cada um, totalizando aí mais ou menos 1.000 pessoas, né, que recebem vagas diariamente, em torno de 40 vagas que a gente divulga aí por dia. A ideia surgiu porque Daniela é psicóloga, conhece muita gente e tinha acesso a várias vagas. Sem saber como passar essas oportunidades de emprego para frente, ela criou um grupo para divulgação. Comecei a receber muita vaga, né, através de muitas pessoas que queriam ajudar também. E me vi com muitas vagas sem saber o que fazer com elas. Pensei, nossa, não, eu preciso ajudar as pessoas e fui montando os grupos.
O trabalho é totalmente voluntário e nos 4 grupos já tem quase 1000 pessoas que acompanham as postagens diariamente. É o que eu falo, se eu mudar uma vida, se eu ajudar uma família, eu já fico feliz. O uso de novas tecnologias é um caminho importante para a área de recursos humanos. Entretanto, quem participa dos grupos deve tomar alguns cuidados, como, por exemplo, não divulgar dados pessoais. Quando ele participa de um grupo desse que tem a divulgação de vagas, é bom saber se essa vaga é real. Dá uma olhada no site da empresa. Se não estiver identificando a empresa, procura saber que e-mail é esse para o qual estão dizendo que você tem que enviar o currículo. E aí, sabendo disso, né, de posse dessas informações importantes, aí sim você dá o primeiro passo, que seria enviar esse currículo. E para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, outra dica importante é elaborar um bom currículo. Hoje em dia, então, cada vez aparecem mais modismos em relação ao currículo, e aí as pessoas põem diversas coisas, às vezes informações que não são necessárias, exageram em determinadas informações e deixam de dar outras mais relevantes. Então é sempre bom contar com a ajuda de um profissional para revisar o seu currículo, para deixá-lo bem à sua cara, para que ele possa fazer uma boa venda do profissional que você é. Se você tem interesse em participar dos grupos de WhatsApp gerenciados pela Daniela Salum, citada na nossa reportagem, você deve enviar um e-mail para o seguinte endereço: danielacsalum@hotmail.com. Oportunidade para jovens que buscam formação profissional. Quem tem entre 14 e 24 anos e mora em Belo Horizonte ou região metropolitana tem até o dia 14 de janeiro para realizar a inscrição em um dos cursos gratuitos ofertados pelo Plug Minas. São 570 vagas nas áreas de artes visuais, teatro, dança, circo e música, e os inscritos vão receber alimentação e vale transporte. Os cursos duram 11 meses e as aulas estão previstas para começar no dia 19 de fevereiro. Mais informações e inscrições pelo site plugminas.mg.gov.br. E veja a seguir, nas férias cresce a procura por hotelzinhos para os pets que não podem viajar com os donos. Os mineiros passam boa parte do ano planejando como serão as férias de janeiro. Os dias de sossego nas praias, destino preferido dos brasileiros nessa época do ano, são aguardados durante o ano todo, mas tem muita gente que só lembra dos bichinhos de estimação na hora de embarcar. Os hotelzinhos são alternativas para deixar os pets em segurança enquanto os pais humanos não estão em casa. O Elvis descansa tranquilo enquanto o seu dono viaja. Já por aqui está todo mundo curtindo uma piscina. Apesar das atividades diferentes, todos estão em hotéis exclusivos para cães. É isso mesmo, um local só para eles. E nessa época de férias tem crescido a procura pelo serviço. Geralmente, no final de ano, o pessoal costuma viajar e esquece um pouco dos animais, né, Igor? E aqui é uma grande opção para os nossos amigos de pelo. Neste hotel, por exemplo, mais do que um espaço só para ficar. Os cães realizam várias atividades durante o dia e contam com uma área para descanso. Brincando, brincadeiras, obediência, né? Brincam com os outros animais, né? E na parte da tarde eles têm um descanso, né? Eles descansam e depois no finalzinho da tarde eles se soltam novamente, tem novas atividades físicas, né? Tem alimentação, eles brincam, eles não ficam o tempo todo parado, não. Neste hotel, 35 cães estão hospedados, muitos porque os donos estão viajando, curtindo as férias. E o diferencial por aqui é que eles não ficam em gaiolas, ficam desse jeito, soltos, supervisionados 24 horas por dia. A gente tem que conhecer o cãozinho antes dele vir ficar hospedado. Então, o dono vai agendar uma avaliação com a gente, vai trazer o cachorrinho, vai apresentar a cartela de vacina, mostrar a vermifugação em dia, o remédio de pulga tem que estar em dia também. E aí ele vai deixar o cachorrinho com a gente de 40 minutos a 1 hora para a gente poder ver como ele vai se relacionar com outras pessoas e outros cães longe do dono. Já aqui no Hotel do Anderson, um veterinário fica à disposição. Depois de uma triagem preventiva, o doutor ajuda com qualquer emergência. É até arriscado um animal que é muito dependente da família, né, do contato com a família, deixar ele de uma hora para outra no hotel, né? Ele vai sentir, a imunidade com certeza vai abaixar e o risco dele, se ele não tiver com a vermifugação, se ele não tiver com as vacinas em dias, o risco dele contrair qualquer uma dessas enfermidades é bem maior. Nosso jornal chegou ao fim. Eu te convido para acessar o nosso canal no youtube.com/TV Band Minas e rever todo o nosso conteúdo. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.